Boa noite a todos. Bem, podia estar melhor a noite, né? Se não fosse roda de roda presa na minha frente, né? É o seguinte, eu agora vou falar de um tema. Eu gostaria de falar, eu quero falar há um bom tempo, né? Há vários meses. É o seguinte, sobre sionismo cristão. Existe sionismo cristão? A resposta, rapaziada, é não. O sionismo cristão é uma coisa completamente absurda, não tem a mínima lógica. É uma idiotice, uma verdadeira insanidade mental. É lógico que vão ter pessoas falando o seguinte, mas como é que você fala o seguinte, se sionismo é de uma insanidade mental, não sei o quê. Quer dizer, o sionismo cristão, né? O sionismo é... O sionismo é um lugar para os judeus morarem. Primeiro que isso aí é besteira. Na Bíblia, no livro de Apocalipse, os sionistas eles são descritos como fariseus, ou seja, os falsos judeus. Quem denunciou eles foi ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Eles são descritos como os falsos judeus. Quer dizer, fingem, falam que são judeus, mas não são. Primeiro que o sionismo, demônios como Moloque, eles são adorados. Moloque eu não sei que demônio ele é, mas eu sei o seguinte, que em rituais feitos a ele, crianças são queimadas vivas. É lógico, né? Vai aparecer um pós-moderno anticristão aí falando o seguinte, eu tô catando teoria da conspiração. Eu não tô catando, rapaziada, teoria da conspiração, eu tô falando que eu sei. Eu tenho base pra falar isso. Fora que eles adoram outras entidades também, eu não sei, parece que eles adoram também o Bafomé. E também uma entidade também bem maléfica, Renfan. Ela também é adorada no sionismo. Inclusive a hexagrama, que as pessoas pensam que é a estrela de Davi. Quer dizer, né? O hexagrama ele não tem a ver com o judaísmo, né? Na verdade é uma menção a Renfan, que é um demônio, né? Que incita as pessoas a terem poder. E se você é uma pessoa que só pensa em poder, você vai se desumanizar, você não vai pensar no próximo, né? Você vai querer poder a todo custo. E também Mamon, que é outro deus que incita as pessoas à ganância. E ao longo dos anos a gente tem visto na direita neoconservadora, né, que é marmita deles, mais no meio protestante, mas no meio católico a gente tem visto muitos também, né? Pessoas carregando a bandeira de Israel, né? Que hoje em dia ele é um estado herético. Fazendo protestos, a gente vê muitas igrejas protestantes, quer dizer, muitas não, na maioria delas a bandeira de Israel é colocada. É o seguinte, né? Esses protestantes eles acham o seguinte, que a Israel de hoje tem a ver com a Israel do Velho Testamento, que é um ledo engano. Até porque é o seguinte, que hoje em dia o que? Em Israel a Bíblia, quer dizer, a Bíblia não, a Torá, né, que é a Bíblia dos judeus, ela é menos lida que o Talmud. Até aquele bosta do Benjamin Netanyahu falou o seguinte, que o Talmud vai ser lei em Israel. Ele falou isso já faz anos, eu não sei se a intenção dele se já né, Israel. Isso daí foi em 2016. Até os sionistas, eles sempre se referiram aos palestinos como um lixo, né?
Então, né, rapaziada? Isso aí tem acontecido muito no meio protestante. Inclusive tem vários protestantes que falam abertamente, sionismo, se dizem sionistas, né? Teve um vídeo, né? Que é uma verdadeira insanidade mental, as pessoas falando o seguinte, só podiam ser protestantes mesmo, né? Pessoas falando de movimento sionista cristão, só podia ser protestante, amigo. Não tem lógica nenhuma. Não vai falar isso aí, é sionismo cristão, isso aí, como falei, mas isso aí é idiotíssimo, insanidade. Então, né, eles adoram Moloque, Moloque, Renfã e Mamon. Parece que eles adoram outros deuses também, né? Então no Brasil, pelo mundo, né, os protestantes veneram ele, né? E muitos dos protestantes são ferozmente anticatólicos, né? Eles detestam Maria. Aí que eu falo uma coisa, tem lógica, você fala Jesus não sei o que, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus salva. Aí você vai para uma igreja protestante, os caras lá puxando o saco de Israel, defendendo que o sionismo, puxando o saco desse Bolsonaro aí. Não tem lógica, né? Você fala que é de Jesus, não sei o que, Jesus salva, tem que aceitar Jesus, aquele discurso deles. Aí depois o que? Vai lá, desqualifica Maria. Desqualifica Maria. E no livro de cabeceira do sionismo, o Talmud, Jesus é visto como um herético. Inclusive é chamado de bruxo, várias coisas, né, que não convém com o que ele fazia. Também eles desqualificam Maria. Não sei, eu não me lembro, né, que eles falam dela, né? Desqualificam, por exemplo, eles acusam o cristianismo de paganismo, que eles são, né? Eles não é o catolicismo que eles acusam o cristianismo em si de paganismo. Não tem lógica, mano. Sem terrorismo religioso. Agora, você vê o que? Por parte dos católicos, né? Já não basta a cretaiada. Agora vem os católicos o quê? Não todos, né? Puxar o saco dos sionistas. Eles falam o seguinte, que o sionismo é uma justificativa para colocar ódio nos judeus, que Jesus era judeu, não sei o que. Rapaziada, como eu falei, o sionismo é descrito na Bíblia, no Novo Testamento, em fariseus, os falsos judeus.
Entendam. Ele é escrito na Bíblia. São Maximiliano Kolbe, ele morreu na Segunda Guerra Mundial nas mãos dos nazistas. Ele disse o seguinte: que a maçonaria ela é controlada por falsos judeus sionistas. E hoje em dia você poucas citações sobre o que o Maximiliano Kolbe disse. E, por exemplo, eu acredito que o sionismo, a mãe dele, seja a Cabala. Até porque a Cabala para muitos cristãos, ela é considerada satânica, né? E realmente porque ela é uma coisa herética, né? Aos olhos do judaísmo. Então, né, rapaziada? Já não basta os protestantes, mas os católicos aqui puxar os sacos sionistas, falar que Israel precisa de apoio, não sei o que. Fala o seguinte: quem precisa de apoio são os palestinos. Inclusive, Israel tem um monte de arma atômica lá e ninguém fala porra nenhuma. Ah, mas que se precisa de apoio, isso daí é lorota, que o sionismo é uma justificativa para odiar os judeus. Mas só que é o seguinte, como o São Maximiliano Kolbe ele havia dito, né, meu? Que a maçonaria é comandada por falsos judeus sionistas, hein? Que é certo mesmo, é acabado, que aos olhos do judaísmo verdadeiro é uma heresia. E tem outra, uma coisa que eu vou dizer é o seguinte: é o seguinte, rapaziada. Troço da porra, hein? Seguinte, né? Os judeus autênticos, os judeus verdadeiros, eles rejeitam o sionismo. Justamente porque são judeus autênticos, né, meu? Esses judeus verdadeiros assim fizeram uma manifestação contra os sionistas, e eles batem de frente com os sionistas. Aí vem o pessoal fala assim: vocês estão falando de sionistas, não sei o que. Aí você pega uma foto, digita no Google, né, judeu anti-sionista, você puxa uma foto, ó, você salva ela, depois, ó, numa discussão você mete na cara de quem fala o seguinte, que o sionismo é justificativo para odiar judeus. Inclusive, o Albert Pike, que é o Papa da maçonaria,
tido como a maior maçom da história, né? Tanto que é chamado de Papa da Maçonaria. Foi o seguinte: se não fosse acabado, os 33 graus da maçonaria não existiriam. Isso é verdade mesmo. Aí você vê, né? Os católicos, vários desses católicos aí que defendem sionistas aí são contra a maçonaria. Estão certos, né, meu? Mas só que eles ignoram a raiz do problema. Porque quem comanda a maçonaria são os sionistas. Agora você vê lá católico fervoroso, e que tem católico que até defende a maçonaria, né? Se bem que são poucos, né? Agora os caras lá puxando o saco dos sionistas aí, carregando aquela bandeira de Israel. Puta que eu pariu, hein? Foda, hein, meu? Aí você fala pra alguns católicos, né, meu, do perigo sionista, os caras querem até te bater, mas eu sou comunista, não sei o quê. Eu em si, eu não sou comunista. Rapaziada, sabe, eu sou velha esquerda. Você tá justificando o ódio aos judeus, você tá fazendo o que? O jogo da esquerda. Rapaziada, como eu falo, faz vários anos, o sionismo é religioso. E não meramente político, como a maioria das pessoas na esquerda fala. Aí então, né, rapaziada? Como eu falo, né, meu? Bom tempo, né? Na verdade, essa questão é religiosa, né, meu? Que o sionismo cristão não existe, mas é a mesma coisa que ação católico, palmeirense corintiano, comunista nazista. Não tem pé nem cabeça. Então, né, como eu falo, essa relação dos católicos com sionistas, né, praticamente
Voltando ao assunto, né, de católicos e sionismo, a grande maioria deles, eles não lê a Bíblia. Quer dizer, lê pouco, né, meu? Porque se lesse, eles não iam ficar puxando o saco dos sionistas, né? E se ver a Bíblia, né, essas passagens aí de fariseus, eu capaz de dizer o seguinte, que é a distorção, né? Distorção feita por comunistas para justificar ódio aos judeus. Mas então, né, eu espero que mais pra frente, muitos católicos repensem a questão, né? E não só católicos, como protestantes, né? Essa contradição de cristianismo versus sionismo. Porque o Talmud, por exemplo, eu li, como eu falei, difama Jesus ao máximo. Mas só que é o seguinte, nenhum católico sionista, nenhum protestante sionista, católico sionista não, é a baú de sionista, né? Não vai ler o que está escrito, né? No livro de Apocalipse, no Novo Testamento, e nem vai ler o Talmud. Porque se você ler o Talmud, o que fala de Jesus, rapaziada, tem neguinho aí que vai querer cagar no Talmud, mano. Ah, pode ter certeza. Então, né, rapaziada, eu tô pra encerrar o vídeo, né? Você sabe que ainda tem esse problema de timidez, né? O problema é que eu pra fazer vídeo, o problema é que eu tento superar, né? Eu me atrapalha muito, né? O pessoal que frequenta meu canal sabe disso, né? Eu sempre fui tímido, né? Na minha infância eu era tímido, né? Desde 5 anos que eu sou tímido. 5 não, acho que uns 4 anos eu sou tímido, né? É um problema que eu tento superar. E voltando ao assunto do sionismo. E também é o seguinte, né, meu, que a próprio conservadorismo cristão fecha os olhos, né? Porque quem financia essa nova esquerda, em parte, é justamente os sionistas. Eu não falo de esquerda vermelha, né? Da qual eu faço parte. Mas eu falo o seguinte, esquerda pós-moderna, né? Eu espero, né, que o pessoal faça uma reflexão, mas os católicos até que é mais fácil fazer uma reflexão, né, sobre sionismo e cristianismo. Os protestantes eles são mais difíceis, né? É porque os católicos são mais cultos, eles têm uma mente mais aberta, né? Eles têm, como eu dizia, não é mente mais aberta, é um negócio que eu esqueci aqui, né? Rapaziada, eu vou fechando por aqui. Fui.